Capítulo 12. A carta estava escrito: Cara alma, eu sentei aqui pensando por onde começar, em como explicar tudo o que aconteceu na minha vida desde que conversamos pela última vez, e eu já fracassei. Espero que esta carta seja esclarecedora e que você perdoe pela minha letra. Isso não é fácil para mim. Enquanto escrevo, eu posso sentir os conceitos mais simples se perdendo, perdidos para o desespero e confusão. Mas eu tenho que te dizer o que está acontecendo na minha cabeça antes de eu descansar. Seja paciente e aceite o que eu digo como verdade. A história inteira levaria 2 horas para ser contada, mas o tempo é curto. Então aceite as coisas como fatos. No mês passado, houve um acidente no laboratório e um vírus que estavam estudando escapou. Todos os meus colegas que foram infectados estão mortos ou morrendo, e a natureza dessa doença é de tal que os que ainda vivos já se perderam em suas mentes. Esse vírus rouba a humanidade de suas vítimas, forçando-os a procurar e destruir vidas também. Eu posso ouvi-los mesmo, enquanto escrevo essas palavras, batendo na minha porta trancada como animais famintos, gritando como almas perdidas. Não há palavras verdadeiras o suficiente, profundas o bastante para descrever a dor e a vergonha que eu sinto por ter tido uma mão nessa criação. Eu acredito que eles não sentem nada agora, nem medo e nem dor. E nem pode ver o horror ao qual se tornaram, mas isso não me deixaria livre da terrível aflição. Eu sou, em parte, responsável pelo pesadelo que me circunda. Apesar da culpa que queima no meu ser, que vai me caçar a cada respiração, eu tentei sobreviver só para te ver de novo. Mas os meus esforços só adiantaram o inevitável. Eu estou infectado, e não há cura para o que virá em seguida, exceto terminar minha vida antes que eu perda a única coisa que me separa deles, meu amor por você. Por favor, entenda. Por favor, saiba o que eu sinto. Martin Clockhorn. Jill suspirou facilmente, pondo o dobrado papel na mesa. As criaturas foram vítimas de suas próprias pesquisas. Parece que ela tinha acertado. Depois de ter colocado a peça do sol no diagrama, ela tinha decidido que o escritório do segundo andar merecia uma melhor olhada. E com um pouco de procura, ela achou o testamento final de Clockhorn numa gaveta. Clockhorn, Martin Clockhorn, é um dos nomes da lista de Trent. Jill franziu, voltando lentamente para a porta. Por algum motivo, Trent quisera que o Stas ficasse sabendo o que estava acontecendo lá antes de todos. Então, por que não contar ao resto do time? Ela saiu do pequeno cômodo que antecede ao escritório e voltou para o corredor. Barry tinha andado estranho e ela precisava saber por quê. Ela poderia receber uma resposta clara se perguntasse de uma vez. Ou não. De qualquer forma, isso me dirá algo. Jill parou na frente da escada respirando e percebendo que algo estava diferente. Ela olhou em volta tentando descobrir o que os seus sentidos lhe diziam. Está mais quente? Só um pouco. E o ar não está tão mal cheiroso assim, como se a janela tivesse sido aberta ou uma porta, pensou. Jill virou e desceu as escadas, ansiosa para ver o diagrama. No final dos degraus, ela viu a porta que dividia em dois corredores que estava aberta. Dava para ouvir os distantes sons dos grilos e sentiu o ar fresco da noite. Ela correu para o corredor mais escuro e foi para a direita, e pôde ver a porta para a passagem coberta aberta. Ela correu mais, sentindo limpo ar contra a pele enquanto contornava o canto arredondado, e deu uma curva e triunfante risada ao ver as 4 peças no diagrama.
Uma quente brisa vinha da sala que as peças abriram. Um pequeno depósito de materiais de jardinagem. A porta dupla metálica na parede oposta estava aberta e Jill pôde ver a luz da lua na parede cinza de tijolos. Barry estava certo, e a porta dava para o outro lado de fora. Eles podiam pedir ajuda agora, achar uma trilha segura pela floresta ou algum sinal. Mas se Barry achou as peças perdidas, por que ele não me procurou? O sorriso de Jill sumiu assim que entrou no depósito, olhando as empoeiradas caixas e barris alinhados nas acidentadas paredes. Barry sabia onde ela estava. Tinha sugerido que ela ficasse no segundo andar da ala leste. Pode ser que Barry não a tenha aberto. Verdade. Pode ter sido Chris, Wesker ou um dos bravos. Se fosse o caso, ela poderia voltar para a mansão e procurar por Barry. Mas ela tinha que admitir que a ideia de voltar para a mansão como uma possível saída na frente não era tão atrativa. Ela empunhou a arma e foi para a porta externa, sua decisão já feita. A primeira coisa que percebeu foi um som de água correndo entre leves ruídos da floresta, como uma cachoeira. A segunda e a terceira coisa foram os corpos de dois cachorros baleados no irregular chão azulado de pedra. Bem, provavelmente que um dos Stars tenha passado por aqui, pensou. Ela saiu num pátio com altas paredes, baixos canteiros de tijolos de cada lado. Do outro lado estava um portão de metal fechado, depois de um canteiro com arbustos no meio do caminho. À sua esquerda havia uma reta passagem escurecida pelas altas paredes. O som de cachoeira parecia vir daquela direção, apesar da passagem terminar em algumas grandes baixas de metal. Escadas descendo, talvez. Jill olhou para o rústico portão à frente e depois para os corpos dos cães mutantes. Ambos estavam perto do portão, sugerindo que o atirador tinha ido naquela direção. Houve um súbito e barulhento som de água, apressando sua decisão. Jill virou e correu pela passagem, esperando ver o que estava causando barulho. Ela chegou no fim da passagem e se debruçou-se sobre a grade. Então o som parou. Não tinha escada. A grade dava em uma pequena plataforma de elevador em um grande e aberto pátio, 6 metros abaixo. O barulho vinha da direita. Jill olhou pelo pátio a tempo de ver uma figura cruzar a cascata, desaparecendo atrás de uma cortina de água que saía da parede mais acima. Mas que droga! Ela olhou para a pequena cachoeira, piscando, incerto sobre o que viu. O barulho tinha parado assim que a pessoa sumiu, significando que a cascata escondia uma passagem secreta. Ótimo! É tudo o que esse lugar precisava. Deus sabe o que eu paguei, muitas delas na mansão. Os controles para o elevador de um passageiro estavam na barra de metal. Jill apertou o botão e nada aconteceu. Ela tinha que descer de outro jeito, perdendo tempo enquanto aquela pessoa se distanciava mais. Jill olhou para o poço debaixo do elevador. Ela podia descer usando as costas e as pernas para suportar seu peso. Tirando a espingarda, um perturbador pensamento lhe ocorreu. Se quem quebrou a cachoeira foi um dos Stars, como sabia que a passagem estava lá? Era uma boa pergunta. Segurando firme a espingarda, Jill começou a descer. Eles tinham dado 15 minutos para Barry antes de irem para a porta dos fundos. Eles estavam lá agora, olhando para a chapa de cobre e as 4 peças entalhadas. Grace olhou para a lua crescente que Barry tinha pego, sentindo-se confuso e preocupado. Barry era um dos mais honestos e sinceros que ele já conhecera. Se ele tinha dito que ia atrás da Jill e depois voltaria a eles, ele ia, mas ele não havia voltado. E se tivesse problemas, como a peça da lua estava aqui? Alguém poderia tê-lo pego dele, ou poderia ter se ferido depois de tê-la colocado aqui. As possibilidades pareciam não acabar, e nenhuma delas eram boas. Suspirando, ele virou-se para Rebecca. Independente do que aconteceu com Barry, nós devemos seguir em frente. Essa pode ser a única saída. Rebecca sorriu um pouco. Tudo bem,
Parece bom sair daqui, sabe? É mesmo, disse ele. Ele não percebeu como tinha se acostumado à fria atmosfera da mansão até sair dela. A diferença era incrível. Eles cruzaram a sala no estocamento e pararam na porta, respirando fundo. Rebecca esticou sua arma pela 100ª vez desde que saíra do hall principal, mordendo o lábio inferior tensamente. Chris pensou se havia alguma coisa que pudesse ajudá-los em caso de combate. O treinamento do Stars cobriu o básico, mas atirar numa tela de televisão com uma arma de brinquedo estava longe da realidade. Ele sorriu de repente, lembrando-se das palavras de conhecimento que aprendeu em sua primeira operação. Uma estadia com um pequeno grupo de sobrevivência no norte do estado de Nova York. Chris estava apavorado e tentando não mostrar isso. O capitão da missão era um especialista em explosivos, uma brava mulher chamada Keylor. Ela o chamou antes de entrar em ação. Olhou-o de cima a baixo e deu um único conselho, o melhor que já recebera. Filho, ela disse, não importa o que esteja acontecendo, quando o tiroteio começar, tente não molhar as calças. Por que você está sorrindo? Chris balançou a cabeça, o sorrindo indo embora. Ele não achava que isso funcionaria com Rebecca. É uma longa história. Vamos. Eles saíram do depósito. Eles agora estavam num tipo de pátio com altas paredes de tijolos cinzas, uma passagem à direita deles. Chris podia ouvir a água corrente por perto e o triste choro de um cão e um coiote à distância. Por falar em cães, haviam 2 deles mortos à frente, iluminados pela luz suave da lua. Chris foi até um deles e se agachou, tocando na sua costela. Ele rapidamente tirou a mão de lá, de cara feia. O cachorro mutante estava pegajoso e quente. Chris levantou, secando a mão na calça. Não morreu há muito tempo, mais ou menos 1 hora. Tinha um enferrujado portão depois do canteiro à frente deles. Chris acenou para Rebecca enquanto iam para ele. Chris empurrou o portão e ele se abriu, rangendo as dobradiças, revelando um imenso reservatório, mais ou menos na metade de uma piscina olímpica. Escuras árvores verdes secavam o lugar debaixo do parapeito. Eles avançaram, parando na beira da piscina. Ela parecia estar num lento processo de drenagem. O turbulento ruído causado pelo estreito fluxo de água através de uma comporta erguida a noroeste deles. Não tinha uma passagem completa em volta do reservatório, mas Chris pôde ver um caminho sobre a água. Havia 2 escadas fixas, em um de cada lado, e o caminho obviamente submerso. Chris estudou a situação por um momento, imaginando como alguém pudesse chegar do outro lado de uma piscina cheia. Sem pensar, eles desceram e começaram a cruzar a piscina de pedra. Suas botas em contato com as escorregadias pedras e a fria umidade os envolvendo. Chris rapidamente subiu a alta escada, ajudando Rebecca logo em seguida. As árvores pareciam margear a passagem até o fim do reservatório, passando por cima da comporta. Eles haviam alguns passos quando começou a chover. Chris franziu, sua mente lhe dizendo que não devia ouvir gotas de chuva sobre o som de uma cachoeira. Ele olhou para cima e viu um galho quebrado cair. Um galho que caiu no chão e deslizou sobre as pedras. Não era chuva, e aquilo não era um galho. Já haviam dezenas delas no chão, gritando e se rastejando. Os 2 estavam cercados por cobras. Droga! Assustado, Rebecca olhou para Chris. O chão tinha ganhado vida, escuras sombras vindo de cima e se amontoando aos seus pés. Rebecca ergueu a arma enquanto Chris agarrava seu braço. Corra! Eles correram, Rebecca gritando sem perceber assim que um grosso e balançante corpo caiu em seu ombro e depois no chão. A passagem zigue-zagueava e eles correram pelas sombras, seus pés esmagando carne borrachosa, desequilibrando-os. Eles chegaram numa pequena plataforma de elevador que dava no fim da passagem. Era a única saída.
Eles se apertaram na plataforma e Rebeca apertou os botões, sua respiração acelerada. Chris virou-se e atirou várias vezes, os tiros desaparecendo sob o som de uma cachoeira, enquanto Rebeca achava o botão certo e eles começaram a descer. Rebeca virou-se para ajudar Chris e se assustou com a quantidade de cobras, uma pulando em cima da outra, praticamente escondendo o chão. Ela tentou se acalmar assim que o chão passava na altura dos olhos. Ambos olharam para cima esperando os corpos começarem a cair. Quando a base estava a centímetros do chão, eles pularam, se afastando da parede. Ambos desacelerando o coração. Rebeca olhou para o pátio a qual estava. Era grande, cercado por altas paredes e o chão de pedras azuladas. A água do reservatório acima caía em uma das duas piscinas menores naquele pátio, e tinha um único portão do outro lado. E ainda bem que não havia nenhuma cobra. Ela suspirou mais uma vez e depois virou-se para Chris. Você foi mordido? Ele balançou a cabeça. E você? Não. Pip, pip. Pip, pip. O rádio. Rebeca o tirou do cinto, esquecendo-se das cobras. Era o som que ela estava esperando desde que encontrou Richard. Eles estavam sendo contactados. Pode ser a equipe de busca.